disponíveis no YouTube, né? E vocês podem assistir antes das aulas. Hoje, 13 de agosto, nós teremos panorama dos cinemas africanos nos países de língua portuguesa e discussão sobre o filme documentário Mionga Kyobo, Mariselva, São Tomé e Príncipe. No dia 20 de agosto, às 16 horas, panorama do cinema angolano e discussão sobre o filme Oxalá, Cresçam Pitangas, Angola. 27 de agosto, cinema moçambicano e discussão sobre o filme Kucha, Kanema, Moçambique. 3 de setembro, 16 horas, produções cabo-verdianas e discussão sobre o filme O Testamento do Senhor Napomuceno, Cabo Verde, Portugal, Brasil. Quero agora apresentar o nosso professor, né? Professor Márcio Rodrigues, é doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Pará, UFPA, na linha de pesquisa Arte, Cultura, Religião e Linguagens, mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, na linha de pesquisa História e Culturas Políticas, 2011, e licenciado em História pela mesma instituição federal, 2007. Professor substituto do curso de licenciatura interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão, entre os anos 2018 e 2020, sendo responsável pela disciplina Cinema Africano e da Diáspora. Pesquisador vinculado ao Núcleo Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, atuando na linha de pesquisa Espaço, Relações de Poder e Sociabilidades, e atualmente propôs a linha de pesquisa Linguagens e Africanidades. Além do interesse pelo estudo de cinema africano, atua como pesquisador de histórias em quadrinhos, como fonte documental, ministrando regularmente cursos teóricos sobre os usos e possibilidades dos quadrinhos na educação e no âmbito da pesquisa histórica. Foi diretor de comunicação da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, aspas, durante os anos de 2015 e 2017. Bem, este é o currículo do nosso queridíssimo e competente professor Márcio, né? Eu, enquanto estudante da licenciatura em Estudos Africanos, tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas com o professor e quero agradecer, né, pelo aprendizado que ele me possibilitou ter. Tive a oportunidade de fazer a disciplina Cinema Africano e outras disciplinas, né, da área de filosofia, junto com ele. E eu gostaria de convidar agora, passar a fala para ele, para que ele possa nos dar essa aula tão esperada e que a gente estava muito ansioso para que pudéssemos ter a oportunidade de ouvi-lo falar um pouco sobre esse panorama do cinema africano. Professor Márcio, é com o senhor agora. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Só uma pergunta. Estão me escutando bem? Sim. Então, né, vou falar aqui pelo perfil do Liesatro, né? A gente pensou nesse curso justamente por ser uma demanda que é uma demanda dos estudantes do curso de Estudos Africanos, né, e afro-brasileiros da UFMA, e também a gente tentou pensar de uma forma que o curso pudesse ser aberto para um público externo, justamente pelo fato de que essas produções em torno do cinema africano, elas são pouco ou nada conhecidas por nós, brasileiros, ou mesmo, né, de um público mais ocidentalizado. Então, aqui o curso de curta extensão, né, ele tem essa proposta, né, que é discutir um recorte, que é um recorte centrado na questão dos países africanos de língua portuguesa. Embora esse termo ele seja um tanto questionado, viu, né, justamente pelo fato de que há uma tensão entre as línguas faladas em África e a língua que foi imposta pelo colonizador. Então, o curso aqui ele tem uma pretensão de discutir em 5 encontros essas tradições. Eu optei, nessa primeira aula, de fazer um panorama mais geral, né, tanto a respeito da questão do cinema africano,
em si, quanto também em centrar num país que, no caso, é São Tomé e Príncipe. Estou falando isso justamente pelo fato de que grande parte das pesquisas que são feitas a respeito do cinema desses países, São Tomé e Príncipe acaba sendo um dos países negligenciados. Estou falando justamente pelo fato de há produções significativas no campo. Vou citar até uma aqui para vocês, vou até mostrar. Vocês podem encontrar esse livro aqui, no caso, em PDF, né? Que é uma produção né, da Universidade em torno de São Tomé e Príncipe. Então, achei que era muito pertinente a gente discutir a respeito dessa tradição dentro de uma cultura cinematográfica, né, justamente pelo fato de que essas questões nem sempre são trabalhadas, né. Isso é uma pergunta, só para vocês aqui, né, no geral, vocês podem até falar no chat, né, vocês já tiveram contato com alguma disciplina, alguma discussão centrada na questão do cinema africano? Né? O nome do livro é Filmes da África e da Diáspora, né? Que é Objetos de Discurso. É um livro que tem, por exemplo, que vocês podem encontrar em PDF, tem uma introdução que ele fala a respeito dos filmes de África e da diáspora, aí tem aquela questão de imagens, narrativas, músicas e discurso. É um livro até muito interessante, porque ele tem uma questão que ele não pega apenas a questão das imagens, da questão do audiovisual. Ele pensa, inclusive, como a trilha sonora acaba sendo também um elemento bem expressivo no entendimento dos filmes. Não tem como a gente falar, às vezes, de algumas produções, né, sem pensar na questão da própria musicalidade ou das musicalidades que eles constroem em torno da questão, né, fílmica. Então, é muito interessante que esse livro, que ele tem depois um tópico, que é Narrativas pós-guerra civil angolana e moçambicana. É um livro que é até muito importante, porque ele cumpre uma demanda, na verdade, ele fecha uma lacuna de produção em língua portuguesa no Brasil a respeito dessas produções. Aí depois tem outro tópico que chama a onipresença da música africana em filmes de autor, né? Esses filmes de autor está, no caso, entre aspas, né? Porque essa terminologia também, filmes de autor, a gente tem que discutir. Filmes africanos. Aí depois tem uma outra seção que chama Fronteiras, Margens, Alteridades, Experiências diaspóricas, né? Aí tem outra, realismo social, cinefilia e experimentação. A questão mesmo do uso de conceitos como utopia, distopia, e a questão mesmo de o que seria um cinema, né, do ponto de vista de um realismo, né, dentro do cinema. Aí pega a questão do Flora Gomes. Tem inclusive um diretor, né, o Flora Gomes, que ele já foi objeto de cursos aqui no Brasil, né, tanto entre o pessoal da Federal do Ceará, quanto também da Federal da Bahia, a UFBA. Eu não sei se tem alguém aqui, mas depois a gente conversa, né? Aí depois tem uma questão relacionada às imagens do corpo da mulher e as figuras do eu feminino em 4 filmes. Aí pega a questão de um filme, que no caso é o filme senegalês, tem um filme, por exemplo, que é angolano, aí tem os filmes da Safi Faye, né? Que, no caso, é muito interessante porque aqui cumpre uma lacuna, justamente uma carência que há de produções, e vai na contramão de algumas produções que se pensam mais generalistas com relação ao cinema. A gente tem que pensar que o cinema é uma prática cultural, é uma forma de expressão, né, humana, que dá sentido para a nossa existência, mesmo na questão da ficção, né, ou então do documentário, são formas narrativas que pensam, né, a questão mesmo dos nossos entendimentos do mundo. Então, é muito interessante a gente ter um contato com o cinema africano, por quê? Porque ele nos dá outras percepções a respeito, né, de outras formas de experiência, formas de vivenciar o mundo e formas de traduzir esses sentidos que configuram o nosso mundo social. E aí, a questão mesmo de pensar o cinema africano, estou falando basicamente pelo fato de que eu sou um consumidor de cinema desde que me entendo por gente. Acho que todo mundo aqui consome minimamente cinema, filmes. E a gente pensar que o cinema é apenas uma das mediações possíveis do que se chama, né, toda uma série de mediações culturais. Aí eu estou falando o seguinte, o cinema não é apenas o filme, não pode ser reduzido ao filme. Tem a questão dos circuitos, de circuitos de produção, o circuito no caso de pensar recepção também conta. E nós aqui, nós somos um público, no caso, consumidor de cinema, nós temos acesso às mais variadas formas, né, de expressões fílmicas e nem sempre temos o contato do ponto de vista da recepção
com filmes africanos. Então, aqui foi um recorte dentro das disciplinas que são ministradas no curso, né, da licenciatura, do curso de graduação da licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros, da Federal do Maranhão, que é, inclusive, um curso pioneiro, no sentido mesmo de uma graduação, num país, né, que é um país eminentemente, majoritariamente negro, e é uma graduação que ele cumpre essa função de reunir pesquisadores em torno de África. Estou falando de pesquisadores que são, no caso, preocupados com objetos que dizem respeito, né, das experiências afrodiaspóricas. E até interessante, porque eu do curso de estudos africanos, eu era um dos poucos professores brancos do curso. Então, é um curso também majoritariamente negro, formado por pesquisadores negros, né? Então, essa experiência de ter contato com os alunos do curso, também são alunos negros, acaba produzindo uma questão relacionada até à própria desconstrução de uma certa ideia de branquitude, que particularmente foi, no caso, eu como pesquisador, né, dentro da graduação, do mestrado e do doutorado, acabei tendo contato com, às vezes, leituras hegemônicas. E aí a questão mesmo, até da minha própria formação, na época, na graduação da UFMG, onde eu me formei, eu particularmente, eu não tive a disciplina de História da África. Eu fui no caso, ter um contato com essas leituras fora da universidade, por conta própria. E aí, no caso, de um interesse, suscitou, né, a minha ideia, a minha tentativa de ingressar no curso, justamente para tentar contribuir algumas reflexões e também ter uma postura de mudança com relação a alguns questionamentos. E aí, na disciplina de cinema africano, quem fez a disciplina sabe que a gente fez um recorte que é mais ou menos de umas 15 aulas, né, que dá uma carga de 60 horas, mas o levantamento fílmico que eu fiz para a disciplina era basicamente de mais ou menos 180 produções africanas e da diáspora. Estou falando de um trabalho de garimpar, né, entre obras que são pouco ou nada conhecidas. Todo mundo está me escutando aí? Bem, gente? Só para saber? Pode falar ok aqui, que às vezes eu estou só olhando aqui para a tela e tudo bem? Tudo bem, professor, está ótimo. Tudo bem. Aí a questão mesmo, a disciplina de cinema africano, só para apresentar um pouco, né, vou discutir aqui um pouco, justamente porque acabei, inclusive, até ajudando a reformular, né, a questão mesmo da disciplina. Ela faz parte de um eixo interdisciplinar, né, que no curso a gente desenvolve algumas questões em torno de alguns objetos que dizem respeito dessa experiência de África e Afro-Brasil. E uma dessas linhas, desses eixos, é a de cinema. A gente tem literatura, pensadores africanos, intelectuais, né? E aí uma das linhas é essa de cinema. Então, na disciplina de cinema, geralmente eu começo falando a respeito da questão do cinema chegando em África. A gente pode pensar que o cinema é uma expressão criada do ponto de vista técnico-científico, é uma expressão da modernidade, que ela é uma expressão criada, no caso, em Europa. Mas aí, quando o cinema chega em África, ele chega de uma forma de pensar a África de uma forma muito exotizada, de paisagens, né, que são geralmente, né, objeto de... tem uma questão de uma própria objetificação de África. A gente pensar que o continente africano ele serve meramente como uma paisagem, os africanos eles não são dotados de uma certa humanidade, e aí se cria uma perspectiva colonial que é desencadeada, que é desenvolvida em filmes desde o Greystoke, né, a Lenda de Tarzan, né, e, por exemplo, os filmes do Tarzan, eles fazem parte desse segmento, desde 1918, né, e aí tem uma questão de pensar produções como o Alan Quarterman, né, que vocês devem conhecer, que é um personagem que surge na literatura pulp, e aí cria essa invenção e essa ideia de África em torno de uma certa estereotipia. E depois vem uma questão de pensar em filmes etnográficos sobre a África, que aí vem as produções do Jean Hook, né? E aí essas produções, inclusive do René Valtier, né? Que é a África 50 e tudo, são produções que têm um viés etnográfico, produzem documentários que têm uma perspectiva até de uma tentativa de uma ruptura de certos padrões europeus, mas tem uma visão que acaba produzindo, né, sobre a África, que faz com que os africanos eles não tenham um protagonismo. Então, essa questão mesmo de um protagonismo dessas produções, né, é algo que vem sendo desenvolvido, né, basicamente a partir da segunda metade do século XX. E aí essa questão mesmo de se pensar nesses recortes possíveis, né, justamente porque
São produções que, ao mesmo, são próximas de nós, né, do ponto de vista linguístico, embora tenha algumas tensões. Vocês chegaram a ver a produção que eu, no caso, indiquei para vocês, que era de São Tomé e Príncipe? Dá para ver que tem uma tensão relacionada, né, tanto ao português, quanto às línguas, né, no caso, faladas em São Tomé e Príncipe. E aí tem, nos filmes africanos, tanto estou falando de uma tradição da África francófona, ou então, né, da África dita lusófona, né, tem essa relação com as línguas que elas são um tanto controversas. E, às vezes, alguns diretores, eles optam pela língua do colonizador, mas no sentido de desconstruí-la. E aí essa questão é muito interessante a gente perceber nas expressões, no caso de África. Essa questão é muito interessante do ponto de vista mesmo que mostra que algumas questões não são resolvidas, tem alguns pontos de vista que são delineados em torno de critérios ideológicos, político-ideológicos, e os filmes africanos, eles dizem respeito desses movimentos. Então tem essa questão relacionada, né, essas produções fílmicas que passam pela linguagem. Então a gente vai discutir um tanto disso aqui, né, nesse tempo que a gente for falar, né. Então, os nossos encontros aqui, geralmente, o primeiro dia é para a gente tomar aquele susto. Por quê? Nem sempre essas produções, elas fazem parte do nosso cotidiano, elas nem sempre dizem a respeito das nossas experiências, e faz com que, através de um certo espanto, que é um espanto da nossa ignorância, e através da nossa ignorância nós vamos tentar construir entendimentos possíveis do que esses homens e mulheres em África, né, eles vivenciam. Então, os filmes africanos, eles servem para isso, justamente para eles nos colocarem outras perspectivas e servirem de base para a desconstrução das nossas, né? E, inclusive, essa questão mesmo de expressão fílmica, talvez a gente tenha maior contato com filmes que tematizam a África e nem propriamente com filmes africanos. E aí a gente vai discutir um pouco disso também, dessa questão dos circuitos, né? Até para perceber por que determinada produção não nos chega. Para fazer um trabalho mesmo relacionado, né, à questão do cinema africano, tem que fazer um trabalho de busca desses materiais, e nem sempre, né, esses materiais eles são encontrados nos formatos e suportes físicos, como DVD, Blu-ray, né, ou então tecnologias antigas de registro, né, e às vezes a gente vai encontrar esse filme no YouTube de péssima qualidade, ou então dependendo, né, nesses arquivos de compartilhamento, o que coloca também questões de direitos autorais. E isso é uma questão que tem que ser colocada. Eu lembro, inclusive, que eu e um professor do curso, o professor Marcelo, a gente estava pensando numa oficina para propor, né, em Portugal, a respeito do cinema africano. A gente fez tudo direitinho, conversou, né, e aí, quando apresentamos a proposta, eles perguntaram, você tem esses filmes todos aí, né, em DVD? A gente falou, olha, grande parte dos filmes sim, mas outros nem sempre. Esses filmes são encontrados no YouTube, ou então dependendo, né, em outras plataformas. E aí criou aquele basicamente critérios éticos que são importantes em toda a pesquisa. Porque esses produtos, né, produtos culturais africanos, eles são produzidos por homens dentro de de processos criativos, processos intelectuais. Eles dizem a respeito de elaborações intelectuais, e essas elaborações devem ser creditadas. Elas devem ser creditadas, devem ser apresentadas como de posse de alguém, e aí entra aquela questão do pesquisador. A gente pode ter o acesso, mas tem questões éticas que são envolvidas nessas plataformas. Então, a gente indicou no curso aqui alguns filmes que são expressivos. Não quer dizer que sejam os filmes que dizem a respeito dos países africanos de língua portuguesa, mas são algumas produções que são interessantes no sentido de a gente pensar, de tematizar, né? Tanto que nesse primeiro encontro, eu pedi que a gente lesse, não, na verdade a gente visse, né, um filme que é Mar e Selva. Eu acredito que todo mundo tenha tido um tempinho de ver. É um filme relativamente curto, é um documentário, né, ele tem basicamente uns 50 minutos, e aí essa produção ela é uma representação de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, se a gente for ver, de traçar uma linha, né, pegando a questão da linha do Equador, da cidade de Sobral,
né, no caso, uma cidade, no caso do Ceará, até São Tomé e Príncipe, é como se fosse quase que na mesma linha, o que nos liga, inclusive do ponto de vista geográfico, ou mesmo, né, eu até inicialmente, na apresentação, a Milton apresentou como pesquisador de quadrinhos. Tem um quadrinho que fala a respeito, né, de um experimento que considerou essa questão da curvatura da Terra, essa questão do Equador, a posição de Sobral, né, e da Ilha de Príncipe, né, no caso, em São Tomé e Príncipe. E aí, esse experimento, ele foi importante para provar um aspecto da teoria da relatividade. Então, tem essas questões que são bem interessantes de sistematizar a respeito, né, no caso de São Tomé e Príncipe. Aí, a questão mesmo da gente pensar, né, essas leituras possíveis a respeito, né, do cinema africano. Todo mundo teve acesso ao filme? Só para saber? Dá um joinha, só para saber, ou um sim, né? Sim, né? Então, eu vou me permitir, na minha fala de hoje, eu vou fazer uma apresentação a respeito, né, da questão da própria cinematografia, das próprias produções fílmicas, né, dessa África lusófona. Vou falar a respeito das produções, né, de São Tomé e Príncipe, nesse primeiro momento. Nas outras aulas, de cada encontro, a gente vai discutir a respeito de um país, né, da chamada África lusófona. Até mesmo para a gente discutir essa questão desses conceitos. Então, só para fazer a questão de apresentação, né? Estão vendo minha apresentação aí, gente? Tá. Então, esse aqui é o cartaz do curso, que vocês tiveram contato, né? Primeiramente, queria agradecer o CEAFO, né, o Centro Acadêmico Maria Firmina, né, que é o Centro Acadêmico do curso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA, o MIESAF, que é um núcleo interdisciplinar, né, no caso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA, do qual eu faço parte como pesquisador, e, inclusive, faço parte de linhas de pesquisa que pensa essa questão mesmo das linguagens em torno de África e de africanidades. Então, nesse recorte aqui, eu vou apresentar um pouco a respeito dessa África lusófona, né, que é apresentada nos filmes, que são tematizados. Então, outras iniciativas do curso. Não sei se vocês têm alguém que está fazendo o curso de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, que com outros professores, pesquisadores do curso. Tem a professora Cláudia Moraes, né, que faz parte da UFMA de São Bernardo. E aí se pensa, cada encontro, se pensa um desses 5 países. Né? Ontem a gente teve uma aula sobre Cabo Verde, e aí foi a questão mesmo dos movimentos, das tendências literárias, né? E então o CEAFRO, né, junto com o núcleo, né, de interdisciplinar de estudos africanos, tem pensado nessas linguagens que são importantes em entendimento a respeito de África. Né? Então, no curso, a gente pensou basicamente, né, nesses 5 países que fazem parte dessa chamada África de língua portuguesa, né, dessa lusofonia em África, né, de pensando em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Eu vou começar hoje falando a respeito de São Tomé e Príncipe. E eu vou começar justamente a falar desse país, né, que é um conjunto, né, no caso de 2 ilhas e tudo, a gente pensar que nem sempre a produção em torno do cinema, as reflexões acabam contemplando, né, essa região específica da chamada África, né, lusófona, ou mesmo esses países. Então, aqui é basicamente uma discussão centrada nessas reflexões que fazemos no curso, que colocamos em debate, né, e aí, essa chamada África lusófona, né, a gente tem que definir em termos geográficos desses 5 países. Está dando para ver aqui o mapa aqui direitinho, né? Geralmente, o que se chama de África, né, o continente africano, ele é uma invenção, ele é uma ideia que foi criada a despeito dos entendimentos de africanos, é uma construção que vem sendo construída, né, há séculos, e nem sempre se privilegiou certas epistemologias, certos entendimentos de africanos. Então, o que se chama de África lusófona, né, é um resultado de uma experiência de colonização, de um certo imperialismo, de uma forma arbitrária,
de subjugar homens, né, nessa região específica, homens e mulheres nessa região específica, e aí faz com que essa terminologia ela seja questionável. Tanto que na conversa de ontem, né, foi muito interessante que a professora Cláudia ela chamou a atenção que pode ser trabalhada aqui no cinema. Essa questão de uma própria lusofonia, quando se pega outras regiões também, como Macau, né, que não faz parte do continente africano, mas fala a língua portuguesa, mas Portugal não se pensa, às vezes, como um país lusófono. Não, é como se as coisas partissem de Portugal, né, e essa lusofonia não seria atribuída, né, a esse país europeu. É como se fosse um critério de ordem de dominação. E essa dominação, né, se fez nesses países, construiu essas experiências, né, que aqui a gente vê uma ideia de África. Tanto que se a gente for pegar no mapa mesmo, com o nome, né, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. No curso de estudos africanos, a gente teve uma oportunidade, né, no final de 2018, nós fomos, um grupo de mais de 60 pessoas, teve a experiência de passar 15 dias de trabalho de campo, bastante intenso, de conhecimento em Cabo Verde, um desses países, né? E para este ano, infelizmente, por causa da pandemia, eu espero que todos estejam bem, porque a gente está fazendo um curso, inclusive, em pandemia, numa experiência, né, em que não se pode fazer um curso presencial. Ao mesmo tempo, é positivo no sentido de que abre, eu não estou falando que a pandemia é positiva, mas estou falando que um curso à distância, ele abre a prerrogativa para que pessoas de outros estados possam, né, no caso, dialogar entre si. Mas, por razão da pandemia, a gente ia fazer um trabalho em Moçambique, né, e esse trabalho acabou sendo inviabilizado. Então, era um trabalho de campo em que, nos trabalhos de campo do curso, a gente tem contato com as experiências em África. E quando a gente foi em Cabo Verde, deu para perceber algumas questões. A gente foi até organizar um colóquio lá de políticas antirracistas no mundo, e quando a gente chegou em Cabo Verde, a temática do racismo, para os cabo-verdianos, não era tão significativa quanto para nós, brasileiros. Justamente pelo fato de que a preocupação de cabo-verdianos era se definir, do ponto de vista da identidade, se eles eram africanos, ou então atlânticos, ou então europeus, como descendentes diretos de portugueses, né, ou então, né, essa questão, né, de uma certa presença africana, de se verem como africanos, justamente porque faz parte de um arquipélago. E esse arquipélago, né, ele não faz parte do continente. E quando a gente chegou lá, deu para perceber que a forma como era classificado, né, o que era classificado como africano, pelos cabo-verdianos, não eram eles, era a questão mesmo de quem era do continente. O senegalês, o nigeriano, né? Ou então quem era de Guiné-Bissau, era o africano. Eles não se viam dessa forma, eram se vistos como cabo-verdianos. Então, o contato que a gente teve com eles introduziu até questões para a gente pensar em identidade, né? Que não era um termo colocado para nós, e eles começaram a pensar em torno da questão racial, algo que para eles não era tão visível. Estou falando disso porque a gente é constituído de um meio e no qual algumas questões, algumas convenções para nós, elas são naturalizadas. E essas convenções são tão naturalizadas que fazem com que nós aqui no Brasil, nós não percebamos, não compreendemos, né, essa questão de algumas experiências, alguns conceitos, algumas opressões, e o que explica também o fato de que esses filmes produzidos no continente africano não nos chegam. Da mesma forma que eu trabalho com história em quadrinhos como um objeto cultural, como uma fonte, como um testemunho, né, de época, né, e também do ponto de vista como leitor, e aí eu me deparo, às vezes, com algumas questões, que o nosso mercado editorial ele não confere importância a esses produtos culturais de África. Aí a gente percebe que tem um certo racismo estrutural, institucionalizado, um racismo intrínseco e extrínseco, dentro do que se chama de mercado editorial, e isso também faz parte da própria ideia de cultura fílmica, o que faz com que essas produções, que às vezes elas são conhecidas em Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, que é um país, né, que é majoritariamente, do ponto de vista, né, da população negra, nem sempre se tem contato. Então, na disciplina de cinema africano, a primeira coisa que a gente colocava, os alunos aqui do curso,
são testemunhas e também são responsáveis por essa desconstrução, era de pensar que nós fazemos parte de uma cultura cinematográfica, uma cultura em torno de filmes, de produções fílmicas, da ideia de cinema, que ela é um tanto colonizada, em termos de uma certa colonialidade do poder, que faz com que nós demos muito mais importância a certas produções, né, que são de locais hegemônicos, né, e aí nós consideramos outras formas de pensar, outras epistemologias. No curso tive experiência de dar a disciplina Epistemologias do Sul, justamente pelo fato de que, quando a gente olha para essas produções fílmicas, elas fazem parte de uma outra epistemologia. É uma epistemologia do Sul, porque há um Sul que ele não é um Sul de dominação, do ponto de vista... Estou falando de dominação mesmo, do ponto de vista de se colocar como hegemônico, de apresentar uma certa posição com relação ao fazer o saber, a intelectualidade, e aí faz com que produções de uma certa epistemologia do norte se sobreponham ao que se chama, né? Gente, alguém tem só um somzinho, desligar por gentileza? Aí depois, se vocês quiserem, assim, vocês podem fazer intervenção também, tá bom? E aí, essas epistemologias do norte, elas são representadas, elas são expressas por filmes também, pela literatura, por produtos culturais que nós temos, né, que faz com que, né, não se pense no cinema africano no Brasil. Então, a primeira questão é, como conseguir esses filmes? Né? As plataformas que nós temos de acesso aos filmes, ou mesmo que se passa no cinema, né, em termos de circulação, acaba não privilegiando esses filmes. Geralmente acabam sendo apresentados em mostras ou disciplinas, né? Tem várias disciplinas com relação ao cinema africano. A disciplina no curso, embora o curso ele seja um dos primeiros do Brasil, né, a ser um curso que pensa numa graduação de estudos africanos, afro-brasileiros, não é a primeira disciplina de cinema que é ministrada. Tem pesquisa sendo produzida no Brasil. E, ao mesmo tempo, há pesquisa também produzida no curso, o que faz com que a gente troque, né, tem a necessidade de criar uma fortuna crítica. Então, para a gente pensar mesmo, né, só para voltar aqui na apresentação, essa ideia de uma lusofonia, quando a gente pega, olha, desde os Açores, ali da Madeira, Cabo Verde, né, que faz parte de África, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, né, Angola, que faz parte do Oceano Atlântico, né, que está do lado de São Tomé e Príncipe, do ponto de vista, né, em termos fronteiriços, embora esteja no continente. Aí a gente tem Moçambique, né, que está no Oceano Índico, Macau, né, e Timor, que faz com que essa ideia de lusofonia, e tem Portugal também. Portugal, né, que é um desses países que, no caso, impôs a língua portuguesa a essas regiões, que eram regiões, né, que, no caso, algumas haviam presença humana. Né? Eu estou falando, por exemplo, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, eles foram resultado de um achamento. Não vou falar em descoberta, não, porque descoberta, né, tem um viés, inclusive do ponto de vista da historiografia, que ouça uma concepção, né, de que como se fosse algo benéfico, né, e quando, na verdade, os portugueses, na questão de se expandirem do ponto de vista mercantil, ideológico, eles acabaram encontrando essas realidades e lá impuseram uma certa percepção, um certo modo de ver o mundo, que é desconsiderada todo um conjunto de experiência que a gente tem no Brasil também, né, dentro dessa lusofonia. Então, aqui a gente tem esse mapa, né, que é um mapa significativo. Essa aqui é a bandeira, no caso, São Tomé e Príncipe. A gente conhece, talvez, né, a gente não tenha tanto contato com são tomenses, né? E aí, tem alguns critérios que são importantes para a gente discutir a respeito, né, dessa questão mesmo, desse cinema. Então, aqui eu vou fazer uma apresentação mais longa, para a gente tentar entender, né? Tanto que aqui é a localização de São Tomé e Príncipe, né? É um país que ele é formado, né? Um país, no caso, formado por ilhas, e essas ilhas, elas têm uma certa especificidade, né?
que aparece nos filmes. O filme que eu pedi para vocês verem, e para que a gente pudesse discutir aqui, ele tem uma dimensão do mar e da selva. Vocês devem ver também que tem uma questão relacionada aos angolares, que é considerado um grupo, talvez um dos primeiros grupos mais antigos, né, no caso de São Tomé e Príncipe, e aí tem uma certa forma de entender, né, o mundo que passa pela essa dupla noção, que é tanto da experiência de ser um país marítimo, mas também tem algumas questões relacionadas à forma de perceber o que há dentro do território. Então, aqui a gente tem, né, a grande ilha, né, de São Tomé, a maior, né, e tem a Ilha do Príncipe também. A gente tem aqui a questão mesmo do ponto de vista, né, da localização geográfica. Para a gente ver, só para a gente voltar aqui na fala, tem que pensar que na questão do cinema, forma e conteúdo são algo totalmente associados. Tem como a gente separar uma coisa da outra. Estou falando isso porque, do ponto de vista mesmo de uma certa conformação estética, os temas que são fornecidos, e eu não estou falando de uma visão rígida, estou falando porque essa visão ela é fluida também, mas a maneira como se pensa narrativas, elas são culturais. E essas narrativas elas são pensadas em termos culturais pelos recursos disponíveis, pelas formas possíveis de ideias, de sistemas de mundo, de formas de percepção, que são apresentados, né, no caso, pelo meio. Então, não é uma visão determinista, mas é uma visão que acaba sendo importante na construção de certas representações. Eu estou falando justamente... Márcio, pode colaborar com a tua fala? Pode sim. Só para ficar mais claro também para os colegas, isso que o Márcio está falando também é outro lado da questão epistemológica de contar histórias. Porque quando você vai contar uma história, e principalmente, por exemplo, aqui no Maranhão, se contam muitas histórias que não passam por uma oralidade linear, que é o que aparece muito nos filmes que estão na hegemonia da cinefilia. E aí, sim, quando a gente vai partir para esses filmes, a gente percebe outras narrativas que não tem 1, 2, 3, é 1, 2, 1, 2, e as coisas dão volta, são outras formas de fabular, de contar a história. Ai, minha filha pegou o celular aqui. Mas era isso que eu queria colaborar. É Carolina, né? Carolina, o primeiro contato que, quando se tem com o cinema africano, a primeira coisa que eu pergunto, geralmente, aos alunos, estou falando, inclusive, uma pergunta que, inicialmente, eu me fazia, que era por que eu não tinha contato com essas produções. E também, quando comecei a ter contato, quais eram os meus critérios epistemológicos, os meus critérios de inteligibilidade dessas narrativas. Porque a nossa narrativa ocidental, ela é muito pré-determinada, no sentido de que ela tem alguns códigos, algumas convenções. E, às vezes, foge um pouco disso. Eu não sei se você já deve ter visto textos falando que, basicamente, são 15 modelos ou 20 modelos dentro do chamado cinema hollywoodiano, cinema norte-americano, e são, às vezes, as mesmas histórias contadas várias vezes. Quando eu vejo um filme africano, quando é uma narrativa ficcional, que tem um enredo baseado em personagens, os meus critérios de inteligibilidade fazem com que eu não saiba o final. E a gente, às vezes, vê um filme, por exemplo, nossa cultura ela vive muito dessa questão em torno dessa cinefilia, de hoje não ter apreço porque se chama do chamado spoiler. Tanto que se eu der um spoiler de um filme aqui, caso vocês não tenham visto, vocês vão ficar com raiva de mim. Mas a gente vive uma cultura, basicamente do cinema norte-americano, que faz com que essas narrativas, às vezes, sejam previsíveis. Todo mundo aqui já deve ter visto um filme de super-herói. Eu estou falando, basicamente, inclusive, por um filme que tematiza sobre África, que é o filme do Pantera Negra, que até uma orientanda minha fez uma monografia muito boa sobre a relação do movimento, sobre os movimentos afrofuturistas, né, com o Pantera Negra. E ela percebeu o seguinte, olha, o filme Pantera Negra é um filme que ele tem uma invenção de África, é um filme representativo do ponto de vista, né, da questão do protagonismo negro,
no cinema norte-americano, mas ele é um filme que faz parte de convenções do que é chamado de cinema hollywoodiano, do cinema norte-americano, dentro de um certo padrão de indústria. E, às vezes, algumas questões colocadas ao cinema africano fogem totalmente dessas formas de categorização que vemos no chamado, né, de uma forma comparativa. Fico imaginando o seguinte, até a forma de classificação. Eu pedi para vocês, mais adiante, na lista, tem um filme que é o Testamento do Senhor Nepomuceno, que é baseado, inclusive, numa obra literária cabo-verdiana, tem uma produção cabo-verdiana, mas tem diretor que não é de Cabo Verde, tem atores que são brasileiros. E aí tem outras formas de financiamento que não são puramente do país de origem. Aí como é que a gente classifica um filme como esse? Vocês devem ter visto um filme também, que é do Jean-Jacques Annaud, que ele é o diretor lá da Guerra do Fogo e O Nome da Rosa. O primeiro filme dele, né, que é preto e branco em cores, é um filme que ele é uma produção que é dirigida por um francês, ele é um diretor francês, mas é uma produção suíça, uma produção francesa, uma produção germânica e da Costa do Marfim. E aí os personagens no filme, eles são franceses, eles são, no caso, alemães, numa região de tensão, né? E os marfinenses, né, eles são meramente secundários no filme, mas eles são secundários protagonistas, porque eles questionam a todo momento esse homem branco europeu. E aí o filme, quando ele concorreu, inclusive ele ganhou o Oscar, né, que é um prêmio da indústria, né, ocidental, ele ganhou como melhor filme pela Costa do Marfim. E aí a gente vê um filme que é o quê? Como é que a gente classifica um filme como esse? Do ponto de vista mesmo do financiamento. Então, o cinema africano, ele leva em consideração esses aspectos também. A gente vê em produções senegalesas que às vezes tem financiamento de países europeus, mas o diretor, né, ele é, no caso, senegalês, o diretor africano. Ou então tem produções da chamada África lusófona, né, dos países da língua portuguesa em África, mas é uma produção falada no caso, em outras línguas, né, é falada nos dialetos locais, no crioulo cabo-verdiano, ou então falada nas línguas crioulas, e aí uma produção que ela é, no caso, africana, mas ela conta com produção, né, portuguesa de Portugal. Então essas questões, elas são muito complexas no que se entende, né, como cinema africano. Basicamente não é uma ideia de cinema africano, mas de cinemas africanos, justamente para a gente pensar de uma forma mais plural com relação, né, a essas categorizações, né? Então, voltando aqui na apresentação, né, só para mostrar que a gente tem que falar um pouco a respeito de São Tomé e Príncipe. Então, esse país, né, no caso que foi colônia de Portugal, de experiência colonial, ela é um país resultado de um achamento, né? Segundo consta, não havia, né, foi descoberto em 1470, né? Tanto que, por exemplo, aqui tem os mapas, eles servem basicamente para dar aquela ideia mesmo de um certo domínio, de uma certa concepção, né, em torno do que era essa ideia, essa invenção. Esse país que faz parte, né, do que chama da Costa da Guiné, né? E aí a gente tem algumas representações que levam em consideração, não sei se está dando para ver aqui, mas é uma representação do século XV, né, uma representação do chamado primeiro Mapa Mundi, que olha a forma como era representado a África, né? O continente europeu já era apresentado, aqui é o entendimento do mundo com relação aos europeus. E aqui a gente tem, né, a Ilha do Príncipe no século XV, né, a questão a própria cartografia, ela serve como um elemento mesmo de dominação, né, de definição do que é essa ordem. Então os mapas aqui, eles tematizam esse ambiente insular, né, dessas ilhas, né, e aí constroem essas formas de entendimento que nós temos, né, com relação a esse país. Tanto que é um país marcado, até hoje, pela questão da experiência colonial. A gente tem uma dimensão aqui, só para passar um pouco a respeito, aqui inclusive, né, selos comemorativos de São Tomé e Príncipe no caso dos descobridores. Pedro Escobar, né, que inclusive aparece aqui nessa imagem aqui, né? E lá em Portugal, por exemplo, num monumento que se tem aos grandes navegantes, né? Aparecem essas figuras, todas dessa experiência, né, de grandes navegações, que é uma experiência de conquista, de dominação,
de ampliação, na verdade, né, que é até contraditório, não é uma ampliação de uma visão do mundo do homem europeu, porque o homem europeu ele pode ter se lançado aos mares, pode ter tido contato com outras experiências, mas ele não se abriu a essas outras, ele abriu em certos aspectos, né, mas no sentido de dominar. E aparece, né, basicamente aqui, né, nessas representações em torno de São Tomé e Príncipe, que então tem algumas representações em torno de mapas que figuram, né, desde o século XV até o século XX, para entrar a questão dos processos de independência. São Tomé e Príncipe é muito conhecido também, né, era conhecida do ponto de vista, né, econômico, pela produção de cacau. Né? E inicialmente a questão da produção de cana-de-açúcar, mas depois o cacau se colocou como uma cultura hegemônica dentro, né, das atividades econômicas. Os primeiros filmes que ambientam, né, que tematizam São Tomé e Príncipe, vão nesse sentido, de fazerem uma questão mesmo de pensar um cenário exótico, mas também de registro de atividades econômicas. Eu estou falando de produções que são produções portuguesas e que são acessíveis do ponto de vista mesmo do que se pensa, né, de um certo registro mesmo, quase etnográfico, dessas atividades econômicas que são pensadas, né, de uma forma como se fosse a questão mesmo de um certo controle colonial. Então, isso era muito marcante nas produções. Só para voltar aqui, gente, eu vou colocar novamente. Meio que travou aqui, tá? Mas voltando. Então, essas produções, elas acabavam fazendo o registro dessas atividades econômicas. Para a gente pegar o exemplo, A Cultura do Cacau, que é um filme de 1909, né? É um filme relativamente curto, e vocês podem encontrar esse filme na Cinemateca Portuguesa. Está lá o filme, inclusive, infelizmente não tem como baixar, né, o filme, mas ele está lá na íntegra, tem como se fosse a ficha técnica dessa produção, e tem toda uma questão relacionada à produção do cacau, que que era como se fosse a principal atividade econômica desenvolvida em São Tomé e Príncipe, inclusive a produção realizada por portugueses. E é muito interessante que grande parte das produções de São Tomé e Príncipe, aí a gente está falando da questão da forma e do conteúdo. Aqui tem um elemento que é muito representativo quando se pensa São Tomé e Príncipe, que é o Pico Cão Grande, né, que ele faz parte da paisagem quase hegemônica, né, tanto que quando se tem festivais de filmes, a gente tem que pensar também que um dos grandes circuitos, né, de divulgação de produções fílmicas são as mostras. E aqui a gente tem um festivais de filmes e aqui a gente tem uma imagem dessa paisagem, desse elemento que faz parte da paisagem são-tomense, né, que é quase que hegemônica, né, que tem uma representação. E tem, no filme que eu pedi para vocês verem, que a gente vai discutir mais adiante, tem essa representação tanto do mar quanto também da selva, que seria a representação da selva, dentro desse universo cinematográfico, que nos estudos que se pensa São Tomé e Príncipe, tem uma questão de falar que a grande parte da produção cinematográfica é baseada em documentários, mas isso não corresponde à realidade. Se a gente for ver, tem filmes que tematizam as mais variadas temáticas, filmes ficcionais, né? Então, aqui um cartaz... Pode falar? Ai, gente, é porque eu não sei mexer nisso aqui às vezes. Mas eu ia acrescentar que a gente percebe esse mesmo tipo de filme porque chegaram, né, as primeiras câmeras dos lugares. Aqui no Maranhão e na Bahia, tem alguns filmes que são muito parecidos com esses primeiros filmes aí, que a gente chama que são os travelogues, que geralmente os governos locais, eles contratavam alguém de fora, que ia para fazer o registro dessas coisas, desses símbolos coloniais, só que num processo mais tardio, já no pós, enfim, no pós-momento colonial, onde
a gente vê as remanescências, né, as formas de produção que acabam perpetuando o que era feito antes. E dá uma visão muito, muito rica para a gente de formação sócio-histórica desses lugares, como é muito parecida. Na Bahia tem um que é sobre quando criaram um elevador Lacerda, e eu esqueci o nome do cara. Aqui no Maranhão tem um que ele, infelizmente, ele não existe mais, que é o da... Ai, gente, quando a pessoa morre, aí que muda de lugar os restos mortais. Mas, enfim, era do transporte dos restos de Benedito Leite. Que aí vão, no caso, o criador do filme, ele foi contratado, e quando ele vai fazer isso, ele tenta dar um tom de que as culturas daqui são mortas de alguma forma. Enfim, eu esqueci o nome. Exumação. Mas, enfim, são sempre, como o Márcio fala, são formas e conteúdos de contar uma coisa que acaba imputando um signo da cultura local, ali imbricada com o filme, com o tema do filme, que não corresponde à realidade, como o Márcio falou. Eu não sei se tem algum pesquisador aqui também de cinema africano, mas ou alguém que já tenha feito alguma disciplina. Mas nas disciplinas de cinema africano, geralmente se pede para que se leia e se debata toda a polêmica em torno de um cineasta francês, né, o Jean Roux, né, e o senegalês Ousmane Sembène, que o Ousmane Sembène ele é considerado um dos pais do cinema africano, não que tenha sido o primeiro africano a filmar, mas basicamente do ponto de vista mesmo do entendimento de produções africanas, produzidas por africanos, com um certo teor ideológico, uma certa estética, produzidas por pessoas do continente africano. E aí, a denúncia é que o Ousmane Sembène fala para esse cineasta, que é importante para a questão dos filmes etnográficos, que eles, né, no caso o homem europeu, ele via os africanos como insetos, como dentro de uma postura quase como se fosse aquela ideia de uma organização, quase que de uma colmeia, de um formigueiro, e que aí tenta, nesse olhar classificador europeu, tenta ver lógica naquela sociedade, acaba construindo um entendimento, que é um entendimento, né, muito no sentido de classificador no sentido de eliminar todos os saberes, toda a especificidade cultural. Então, é um olhar que tende a ver a cultura como engessada, como morta. Basicamente, é uma discussão que se vê também no que se chama de cinema indígena. Tem um cinema de temática indígena produzida por não indígenas, né, e por indígenas, que aí tem outros critérios, são critérios epistemológicos, forma de saber, de dar inteligência, inteligibilidade, né? Rubens, né? Só para ver aqui no chat. Como se fosse um renascimento africano, né, do ponto de vista de uma narrativa, né? Esse debate aqui do Ousmane Sembène, né, ele está presente, sim. Acaba sendo bem colocado, né, pelos cineastas africanos, que é uma questão mesmo de um protagonismo em torno, né, das suas formas de contar as histórias. A gente está lidando aqui com formas de contar a história e, às vezes, essas maneiras de percepção do mundo, elas não havia condições de possibilidade para que fossem pensadas por africanos, porque havia uma lógica colonial que interrompia isso, dentro desse processo. E aí a gente tem que pensar basicamente nessas representações que são postas e colocadas dentro do que se chama de cinema, né, desse país. Voltando aqui. A gente vê essa presença quase onipresente, né, desse recurso, desse meio, né, natural, desse elemento da paisagem, né? E a gente pensa o seguinte: olha, não tem mostras de cinema africano? Tem, os países têm, né? E às vezes eles se abrem para outras produções também. A gente pode acompanhar. Eu estou chamando isso a atenção pelo fato de que essas mostras a gente pode ter contato através delas pelas redes sociais. Estou falando isso como pesquisador também de outra linguagem. Como pesquisador de quadrinhos, e eu atualmente tenho pesquisado quadrinhos africanos. Quando eu entro numa página de um autor africano,
né? E aí eu vejo quem curtiu, não tem ninguém do meio editorial, dos grandões lá, que curtiu. E às vezes o cara é premiado. Da mesma forma que, às vezes, tem a questão de ter contato com pesquisadores também, pesquisadores da temática africana e afro-brasileira no Brasil, mas às vezes não consomem outros produtos, né, que são filmes africanos, embora eles sejam mencionados nas referências que a gente acaba utilizando. Mas aí a questão, inclusive no nosso curso, no curso de estudos africanos, a primeira questão era tentar fugir um pouco dos filmes que são mais tradicionais com relação à África. Porque a gente tinha uma disciplina, inclusive, de África e suas linguagens. Aí a primeira ideia que se passou era o filme sobre África e suas linguagens, Pantera Negra. A Pantera Negra é um filme que ele é afrodiaspórico. A gente pensar, né, que tem... Ele fala de invenção de África, de representação de África, mas não é um filme propriamente africano. Da mesma forma como o Kirikou também, vocês já devem conhecer essa animação. Não é propriamente um filme africano, mas ele tem temática africana. Aí a questão mesmo é a gente lançar o olhar para essas produções, indo no continente africano e tentar entender, né, esses filmes. E como a Carolina até mencionou, a colega Carolina aqui, eles fogem de uma certa maneira de se contar a história que a gente tem muito contato. Geralmente as narrativas americanas têm aquela ideia de jornada do herói, mas essa jornada do herói aí, ela não serve para explicar essas produções fílmicas. Foge totalmente dos critérios, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desocidentalizar o nosso olhar, produzir uma noção de nos tirar de critérios ocidentais e perceber essas epistemologias. E aqui eu estou colocando esses elementos, que são elementos até para a gente dar um entendimento a respeito desses países, né? Eu, particularmente, não tive a oportunidade ainda de São Tomé e Príncipe, só conheço o Cabo Verde, né, dos países africanos, mas aqui a gente tem uma questão, inclusive, dos tipos humanos que eram representados, e aqui tem, inclusive, esse olhar engessado, que a colega até pensou aqui, desse olhar engessado, né, que acaba produzindo essa ideia de tipos populares, né, e aqui a gente tem, de 1905, aqui uma representação de período colonial, uma representação, inclusive, né, que cria ideia, né, ideias que acabam circulando em algumas produções fílmicas, né, que era basicamente muito distoante de um período depois de independência. Aí a gente pode dividir também, em linhas gerais, esse cinema africano de língua portuguesa, né, entre antes e pós, né, independências. E também tem durante o processo de independências também. Que às vezes a gramática é definida, basicamente, né, que a gente tem o processo de dependência, né, essa questão dos cartões postais, eles servem para a gente identificar os tipos humanos. A gente está falando de uma sociedade que ela é uma sociedade também mestiça, do ponto de vista mesmo do contato desse elemento europeu com o africano. Então, em termos de identidade, a gente vê que isso é muito frequente em produções também moçambicanas. Não sei se vocês já viram o Terra Sonâmbula, o filme, e o livro também, que inclusive o livro do Miyakoto, né? O Miyakoto lá no filme diz respeito de um garoto que é um garoto mestiço. Inclusive tem até uma cena polêmica do filme, né? Que tem teor, inclusive até de critério sexual, que dá margem até para outros questionamentos, né, que não foge um pouco da nossa percepção ocidental. Mas aí, no filme, trata de um universo, uma sociedade que ela é também uma sociedade mestiça. E tem as marcas dessa chamada mestiçagem, né, e ela não é resolvida. E é até uma busca de identidade. Uma busca de identidade, né, que ela é frequente nessas produções. Aí tem essas tentativas de definições, porque eu estou falando do fato que nós aqui no Brasil, às vezes a gente pode ter um olhar de critérios que são também classificatórios, no sentido de desconsiderar todas as especificidades dessas culturas. E a gente está lidando com uma perspectiva, né, que faz com que tenhamos que ter uma leitura que seja mais atenta, mais contextualizada e perceber os códigos culturais que não são os nossos. Vocês devem ter visto, inclusive, a polêmica que teve poucas semanas, em torno da interpretação da Lilian Schwartz, né, que é, no caso, uma antropóloga, historiadora, né, que também é
uma das proprietárias do selo lá da Companhia das Letras, em torno do clipe da Beyoncé, né? Embora ela tenha colocado a ideia de uma questão em torno de representações de África ali, o tom que foi colocado no filme, inclusive, no filme clipe, né, eles consideravam especificidades em torno da cultura africana, dos símbolos colocados. Então tem essa questão do entendimento, né, que nós temos, a despeito de sermos, né, ou lidos como brancos, negros, né, mas quando nos colocamos como pesquisadores, nós temos que tentar compreender esses signos culturais dentro da especificidade daqueles países. E aí a gente tem, às vezes, algumas questões nos fogem, que faz com que tenha que fazer um trabalho de pesquisa, né? Estou falando isso porque falar de cinema africano, né, não é basicamente ver os filmes. Ver os filmes por eles mesmos não diz muito a respeito, porque imagino que depois a gente pode até colocar aqui algumas questões que talvez a gente não entendeu no filme, né? E a gente não entendeu no filme, a gente tem que procurar compreender, contextualizar aquela cultura e entender também um pouco da história. Então a gente tem que falar o seguinte, olha, os elementos que são culturais, os elementos que são geográficos, as especificidades históricas que fazem parte desse ambiente, elas são muito importantes, muito significativas no nosso entendimento dessas produções. E aí alguns temas eles acabam aparecendo. Aí até eu mencionei, né, essa questão até de um filme, né, moçambicano, que é baseado em um livro de um autor não negro, que é o Miyakoto, e aí é uma outra especificidade também. Embora a gente vai discutir filmes moçambicanos que são produzidos, né, por os mais variados grupos humanos, né, dentro do que se chama dos grupos que fazem parte de Moçambique. Dessas tensões que, inclusive, são tensões étnico-raciais, né, dentro desse caldeirão também das mais variadas línguas. Então, só para voltar aqui, a apresentação. Sim, isso aqui é no caso do processo de independência, um presidente, no caso, São Tomé e Príncipe, né, que, inclusive, aparece aqui apertando, né, a mão do Mao Tse-tung, né, que até tem um cinema de São Tomé e Príncipe que ele tem esse contato, né, com a experiência mesmo revolucionária comunista. Para a gente pensar mesmo, né, que tem uma outra gramática depois, né, de se pensar o mundo, né. E aí tem essa questão em torno dessas interpretações políticas também, que a gente vai ver também, né. Vou fazer aqui rapidinho, só no chat aqui, tem alguma pergunta? Professor Márcio, eu estou verificando aqui as perguntas que vão surgindo e no segundo momento pode Esse aí é o responder. Manuel Pinto da Costa, que é o primeiro, no caso, o presidente, né? Que foi eleito presidente, né? E depois, em 20 anos depois, ele acabou sendo reeleito, né? Mas aí, para a gente dar continuidade, só questão mesmo de a gente ver algumas posições, tanto que aqui é um processo de dependência, inclusive, aqui a gente tem, nos selos, essa imagem da construção de uma identidade, dessa proclamação, no caso de uma república, né, de uma independência, em 1975, aqui a gente vê esses elementos que aparecem no filme também, a questão do mar, né? Vocês devem ter lembrado no filme, inclusive, quando tem um dos participantes falando, olha, tem a determinado momento, ele fala que o mar, ele é um elemento determinante das relações entre as pessoas, porque elas conhecem, ora, alguém que morreu afogado no mar, né? E também o mar, ele é um ambiente, ele é um elemento que as pessoas vivem das atividades da pesca. Então, ele representa essa ideia de sorte, do acaso, né? E acaba aparecendo nesse documentário, que eu pedi para vocês verem, né? Então, aqui são representações que aparecem transpostas em selos, né? Aqui da questão da revolução, dos jornais revolucionários, né? Depois eu passo para vocês essa apresentação. Eu não quis colocar aquela questão de texto, imagem, porque eu acho que fica um pouco cansativo também, né?
Mas você encontra esses materiais na internet disponíveis. Dá para traçar em linhas gerais a respeito, né, dessa questão desse ambiente. Tanto que eu falei aqui de um elemento muito característico do que se chama da cultura são-tomense, né, é a ideia de roça, desse ambiente, né, da plantação, né, que aqui, às vezes, nas leituras, né, na historiografia aparece como regime de plantation, né, a ideia da roça ela é uma unidade, né, que ela é uma unidade econômica e no qual se desenvolvem as demais relações. E, ao mesmo tempo, essas roças elas são elementos, né, de produção de riquezas, mas também de exploração. E, basicamente, essas roças em torno do chamado cacau, né, e de outras culturas, tanto que aqui numa imagem, né, de uma cédula, né, de 5.000 dobras, né, a gente vê a representação, né? E esse elemento, até hoje, ele é motivo de polêmica e de desconstrução. Não sei se tem algum santomense aqui, né, alguém de São Tomé e Príncipe participando da aula, mas se tivesse, poderia até, inclusive, contribuir para falar que quando a gente lê livros de teóricos, ou então até da historiografia desse país, tem todo esse aspecto entre a população, né, de população hegemônica colonial, né, descendente de colonizadores, e a população local em torno desse sistema de opressão, que aparece transposto nos filmes, né, nessas produções fílmicas, e hoje até tem políticas de tentativa de reestruturação, embora eu não goste do termo de resgate, né, dessas experiências, aí eles entram no campo da patrimonialização, se tornam patrimônios. E aí tem, por exemplo, tem esse pequeno documentário que vocês podem ver no YouTube, né, que aqui tem um link, depois eu passo para vocês, né, e o título é: em São Tomé, o colonialismo não morreu com as roças. Esse sistema ele pode ter sido desestruturado, mas o colonialismo não desapareceu no sentido mesmo de certos aspectos dispositivos de poder, né, que acabam produzindo uma certa exclusão. Embora não tenha a dimensão nossa aqui, né, mas aí tem a questão mesmo de pensar que um país também tem certos aspectos em torno, né, de desigualdades econômicas e socioeconômicas que acabaram sendo impostas por causa desse regime de exploração. Tanto que aqui tem uma roça que foi transformada em hotel, né? Então, aqui, para a gente ver essa questão do sistema, né? É um sistema econômico, sistema de exploração, tem algumas leituras possíveis, né, disponíveis sobre, e tem outro aspecto também. Às vezes tem uma produção que eu vou mostrar mais para frente para vocês, de São Tomé e Príncipe, que ela pensa o local de cabo-verdianos que vão para São Tomé e Príncipe, né? E lá eles são excluídos. Eles são explorados também. Então tem essa questão dentro da própria especificidade cultural, política, né, do país. Essa frente eu vou mostrar, né? Então esse sistema todo de rotas aqui, coloquei algumas imagens, eu envio para vocês depois, né? Para vocês terem mesmo a dimensão desse país que a gente está falando. Quando a gente for falar, por exemplo, de Angola e Moçambique, tem que contextualizar também esses países. Aí faz com que o historiador ou pesquisador de cinema africano, ele tem que também transitar não apenas pelos filmes, mas também pelo contexto e perceber também o porquê dessas representações nos filmes, né? Tanto que, olha só, esse aqui é um filme do Cardoso Furtado, né, de 1909, que ele é intitulado A Vida nas Roças de São Tomé. O que dá para perceber aqui? Né? Toda essa questão desse sistema econômico que se faz em torno de um grande núcleo, né? E aí tem toda aqui a relação desses trabalhadores, que até em determinado momento se comia o chocolate, o cacau, né, de São Tomé, mas a gente estava contribuindo com uma questão de uma exploração. E aí esse produto econômico é resultado desse sistema. Então aqui já é um filme etnográfico, vocês podem encontrar inclusive no YouTube da vida, o Cultura do Cacau que eu mostrei para vocês, né? Tanto que até tem um link dele aqui no caso cinema português, né?
cnpt.ub.pt, né? Aí tem o link do filme também, o diretor. E aí, quando a gente entra na página, tem a classificação dele, é um documentário, quem é o realizador, e às vezes esses sujeitos, pegando fala aqui da colega, né, Carolina, ela menciona que a questão mesmo, às vezes, esse sujeito ele era contratado para fazer esse registro de caráter mesmo de um documentário que ele louvava, né, os feitos em torno dessa grande lavoura, da economia local, e esse sujeito era contratado para ir em cada um das áreas, né, que eram colônias de Portugal. Então, aqui o filme de 1909, né, aí tem a questão mesmo, olha só, outras informações e tudo. Então, tem esse trânsito que é possível de se fazer, né, tendo contato com essas plataformas, né, que são locais que disponibilizam esses filmes. Aí são filmes que tratam de aspectos, né, da chamada cultura do cacau, ou mesmo dos tipos humanos. Outro, São Tomé Agrícola e Industrial, né? Eu vou mostrar mais para frente, que tem um filme depois, que ele é um filme, uma das primeiras produções mesmo, de São Tomé, feito por alguém da localidade, mas a gramática que ele coloca é basicamente essa gramática aqui, ele está bebendo nesses códigos. Tanto que a cena, por exemplo, São Tomé Agrícola e Industrial, vocês encontram esse filme, né? E essas visitas presidenciais, elas também eram registros. Se faziam registros dessas visitas presidenciais, e são vários. Então, quando se tem artigos, os poucos artigos que se tem que tratam, né, de São Tomé, acabam fazendo essas leituras, né, que eram leituras para fazer registro de uma lógica colonial. Aqui. Então, só para passar aqui. Esse filme, por exemplo, né, o Terra Mãe, que era um filme, no caso, de paisagens, né, e dos costumes, né, gentílicos de São Tomé e Príncipe, vocês encontram também na Cinemateca Portuguesa, ele abria, tinha inclusive participação de pessoas, né, de São Tomé, a maneira como as tomadas são feitas, né, tomadas aéreas, dando a questão mesmo de caracterização desse espaço, no caso geográfico, e logo em seguida tinha a abertura, né, com o título do filme, era uma produção, né, de uma agência geral de ultramar, né, e tudo, tem a questão mesmo das figuras que fazem parte do filme, desde a locução, uma locução bastante portuguesa, né, para falar dos elementos econômicos que fazem parte dessa paisagem. Né? Então, um filme que centra muito na questão da cultura do cacau também, e tem aspectos aqui que são uma tensão entre modernidade, né, e a questão mesmo dos valores africanos, uma modernidade de uma abertura para um mundo que era um mundo europeu, mas também, né, uma tentativa de busca, né, de certos valores, né, que são bem específicos da região. E aqui dá para perceber, tanto que esse filme ele cria uma visão que é quase de uma ideia de uma democracia racial, que não há uma tensão entre elementos europeus, né, entre o chamado gentílico da ilha, e aqui essa ideia de gentílico, né, é quase uma ideia quase passiva. Passiva no sentido que cria esse mundo harmônico em que todos estão lá para contribuir para o crescimento de São Tomé e Príncipe. Aí tem aquela questão, né, dá para perceber inclusive na roupa dos elementos, né, europeus. Lembra, inclusive, aquelas roupas, né, imperialistas e tudo, né? E tem alguns elementos, depois, que colocam aspectos culturais desse chamado gentílico, né? Da população de São Tomé e Príncipe. Desde as festas populares, as influências também de outros grupos, né, de outras nações,
como a influência, né, de certas musicalidades, né, de Cabo Verde também. E aí essa perspectiva, ela acaba, né, construindo essa visão que é harmônica, que depois ela é debatida em outros documentários. Ela é tratada nos documentários e apresentada em outros termos, né? E aí, para a gente voltar aqui, né, esse documentário vocês encontram na íntegra, na Cinemateca. Tanto que aqui, por exemplo, nessa imagem, que vocês estão vendo aqui, é a influência da morna cabo-verdiana. Para falar, olha, São Tomé e Príncipe se abriu também para outros elementos culturais, dando essa ideia de certos aspectos, né, que foram incorporados, né, na chamada cultura local. Tem a dimensão do mar, né, que o mar é um elemento muito presente, a gente tem que falar aqui de uma ilha, né, embora aqui em São Luís não é tão trabalhada essa questão do mar, pelo menos pelo que eu acompanho, na questão mesmo documental, né, que até que essa condição de ilha, embora eu já tenha visto em outras representações, que falam que, inclusive, São Luís, essa noção de ilha, ela quase fosse um espaço meio que perdido, olhando para o mar, né, e voltando as costas para o continente. E aí tem essas questões que são colocadas nessa produção. E aí a gente entra, né, na produção que selecionamos para vocês verem, né, que é o Mionga Ki Obo, né, que é a tradução, ao pé da letra mesmo, né, mar e selva. Esses elementos que fazem parte, né, desse país. E essas duas dimensões, né, no filme do Ângelo Torres, né, e faz parte de uma série documental, né, African Docs, né, e tem toda essa percepção do sujeito, do documentarista, percorrendo esse ambiente, a fim de saber como esses dois elementos, o mar e a selva, são estruturantes das relações, né, das pessoas de São Tomé e Príncipe. Para pensar que, inclusive, até alguns aspectos de religiosidades, né, desses angolares, né, são constituídas por essas duas dimensões. Algumas cenas do filme, né, e tudo. E aqui tem até alguns elementos depois que aparecem em outras produções. Vou mostrar aqui para vocês. Tem os Chiloli, né, que aí essa questão mesmo de incorporação de elementos, né, até de fusão de elementos europeus com culturas locais, com elementos da ancestralidade africana. Que aqui é a representação do ciclo, né, de Carlos Magno, que é apresentado, né, e aqui é uma releitura, uma reinvenção de códigos, né, e aí só para a gente ver, por exemplo, algumas produções, tem essa produção aqui, o Contrato, né, que é uma produção que fala a respeito da questão mesmo da cultura do cacau. Aqui não é a cultura do cacau apresentado, né, daquela forma quase elogiosa para o crescimento econômico, mas aqui o contrato são das relações desiguais, as relações de trabalho, que são relações exploratórias, né, de exploração. É até um filme que foi premiado, né? E aí é que a gente entra a questão dos festivais, né, itinerantes, produções, no caso, São Tomé e Príncipe, né? Tanto que, só para a gente ter em mente que, às vezes, tem produções que são feitas em contato entre Brasil e esses países. Às vezes, tem esses centros culturais que são marcantes, né, nos países da África, da língua de portuguesa, que, infelizmente, algumas relações elas foram tumultuadas, cortadas por causa desse governo atual, né? Basicamente, os governos anteriores eles tiveram boas relações com os países, né, da chamada África lusófona, né? E aqui tem alguns estudos que eu acho interessantes para se mostrar a respeito de leituras pós-coloniais que são apresentadas tanto no cinema quanto na literatura. Essa obra aqui, né? Inclusive, depois eu passo para vocês a indicação e tudo. É relativamente fácil de encontrar. Aqui pega Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, né? Falta... É porque ela faz parte também de uma série, né, que pega outros países também. E aqui tem um outro volume, né, de Nação e Narrativa Pós-Colonial 4, que tem aquela questão mesmo, né, de um esforço de tradução,
de Cabo Verde, Guiné-Bissau, tal. Essas mostras de cinema, que são muito frequentes. Tem alguns filmes que eles têm alguns aspectos de denúncia. Esse filme aqui, o Elza Figueira, ele foi feito para denunciar a questão da violência doméstica, a questão da violência contra as mulheres, né? E aí essa questão da violência doméstica, né, ela é expressiva também em produções cabo-verdianas. Tanto que aqui é uma imagem que, inclusive, até choca bastante a nós, né? Tanto que essa imagem aqui, ela já, por si só, já expressa uma violência, né? Tanto que até aqui a produção envolvida nesse filme, tem outros filmes também, né, que tem essa temática em torno do que é ser, né, o São Tomense. Vou pegar esse filme aqui, que é o Serviçais, das Memórias à Identidade. Que essa produção aqui, né, ela... Só para voltar aqui tem a questão mesmo desse sistema de exploração de cabo-verdianos, né, e também dos insulares, com relação mesmo a toda a exploração. E até o próprio título aqui fala um pouco a respeito dessa dimensão, de como essa cultura em torno das roças, ela acabou fomentando, criando todo um aspecto, né, que acaba sendo desenvolvido nas relações cotidianas. E aí a gente entra, por exemplo, em outro documentário. Esse documentário aqui é fácil de encontrar na internet, né, que é A Ilha do Príncipe, o Éden Esquecido do Atlântico. Esse documentário aqui, que inclusive, né, ele tem uma dimensão mais de... Esse aqui de 2014, né, do João Teles de Vasconcelos, ele tematiza a questão da biodiversidade, dos biomas que fazem parte da Ilha do Príncipe, e acaba apresentando aquela questão de, olha, você vai encontrar só apenas alguns animais, alguns espécimes vegetais nesse local do mundo e não em outro local. E aqui tem uma questão de um registro, né, que faz parte do que é chamado do próprio cinema ambiental, de produção de uma leitura a respeito, né, dessa ilha. Até aquele elemento que eu mostrei para vocês, né, do pico, a figurinha, e tem toda essa dicotomia aqui que acaba contrapondo, que pode ser comparada com o filme que a gente viu, né? Então tem outras produções também. Essa aqui talvez é uma das primeiras produções ficcionais no caso São Tomé e Príncipe, né? Que até a produção, inclusive, de um alemão, né? Que ele foi traduzido como A Frutinha no Equador. Que aqui é uma narrativa fantástica, fantasiosa, que é, no caso, uma fruta do conde, né? Que quase que tem uma certa personalidade, né? Só para voltar, né? Acabou fugindo da ordem, né? Depois eu passo o link para vocês, né? Tanto que essa experiência, né, uma experiência aqui voltando, né, de exploração. Vocês podem encontrar, inclusive, na página do Facebook, né, do documentário. Tem alguns vídeos, inclusive, tem toda a questão do processo sendo documentado, né, sendo apresentado. Fez o making-off da produção, quem faz parte, né. E aqui é uma produção que ela faz parte dentro dessa ideia das roças de São Tomé e Príncipe. Para pensar até em um sentido de desconstrução dessa lógica. Né? Ganhou o prêmio, tudo. E aí, por questão de tempo mesmo, que a gente está aos 5h37, a gente pode abrir a questão para um debate também, né? Para a gente, inclusive, fazer conexões aqui com o filme que eu pedi para a gente ver. E aqui a gente entra no ponto de mais ser uma aula teórica prática. Tem que ter basicamente todo esse percurso narrativo de... por que o cinema documentário é tão forte em São Tomé e Príncipe? Né? Essa questão aqui é que, se a gente for ver também, não tem como a gente mensurar que ele talvez seja o único gênero, porque tem outras peças ficcionais aqui também. E mesmo o cinema documentário, ele não pode ser visto também como uma expressão pura do que se chama de realidade.
Ele tem elementos que são fantasiosos, também ficcionais. Estou falando isso por quê? Porque ele diz respeito de um ponto de vista, ele diz respeito de uma perspectiva, e nessa manipulação também, do que se chama de realidade, o documentarista, né, o cineasta documentarista, ele pode criar também representações possíveis sobre aquilo que ele quer narrar. Tanto que eu mostrei aqui para vocês um dos últimos filmes, que depois eu vou passar aqui para vocês, passar o link de todas essas produções para vocês verem. Tem a Frutinha no Equador, ele é como se fosse uma ficção, mas ele também tem um aspecto de documentário. Ele produz uma representação a respeito daquela sociedade. Aí a pergunta do Rubens é por que é tão forte? Por quê? Eu fico imaginando também que o documentário ele é uma forma de dar razão, de dar vida a formas de experiência que foram silenciadas. Vocês podem ter visto no filme, né, Mar e Selva, que aqueles sujeitos lá, os angolares, eles eram figuras, eles eram carentes de representação, de voz. E aí o documentário, ele, o que ele faz? Ele tenta produzir um registro, levando em consideração todos os aspectos culturais, todas as dimensões, né, que fazem parte daquela vivência daqueles sujeitos. Tem até, inclusive, no filme falando uma lógica mais coletivista. Então, o documentário também, ele pode ser entendido como uma lógica resultado de uma certa coletividade. É muito interessante quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre documentário nesse país, tem uma percepção também que há um engajamento das pessoas que fazem parte desses circuitos de produção, né, e que tem um contato, às vezes, bastante intenso com os documentaristas. Então, um trabalho quase como coletivo. Aqui a gente está falando de uma lógica quase coletiva. E aí, se a gente quiserem fazer algumas perguntas, a gente debate agora. Então, acho que é interessante de debater, né, para não ficar apenas a minha fala aqui também, para a gente criar um entendimento também com relação a esses cinemas. Tem uma pergunta. Professor, eu anotei algumas perguntas aqui que foram colocadas no chat, né? O Rubens Baldini Neto, ele pergunta: podemos pensar as dinâmicas de Nollywood como outra inserção do cinema produzido em África no mundo? Vocês querem que eu responda Pensando primeiro? que a maior produção em volume... Tá. Eu vou responder a pergunta dele. Pensando que a maior produção... Sim. Nollywood é muito importante porque ele quebra, na verdade, ele fomenta uma cultura em torno de produções caseiras. Isso também faz parte do cinema, né? Então, às vezes vocês podem encontrar essas produções de Nollywood no YouTube, e algumas produções elas são mais ou menos como se fosse, do ponto de vista até do uso dos recursos, soa para a gente como algo mais primário, como algo mais rudimentar. A gente tem que perceber o seguinte: quando um sujeito ele pega uma câmera e ele decide filmar alguma história, alguma ficção e tudo, mesmo que ele careça de recursos, a gente tem que entender a lógica dele também, dos recursos disponíveis. Então, o Hollywood ele é uma das grandes indústrias nesse segmento do grande cinema, com uma participação quase que popular, coletiva mesmo, em que cada um se percebe também como um sujeito que pode fazer cinema. E aí tem, inclusive, um documentário que depois eu posso indicar para vocês, que é o Nollywood Babylon, para ver toda essa dinâmica, né, em torno dessas produções, em torno do cenário, no caso, de Hollywood. E também tem Bollywood, né? Se a gente pegar, por exemplo, Gana, tem toda uma indústria também relacionada a pôsteres dessas produções norte-americanas que são feitos em África. Também é um tema de pesquisa também. O Rubens também gostaria de seu comentário a respeito das artes plásticas apresentadas pelo ex-pescador e a cosmovisão angolá apresentadas no filme. Sim. Esse ponto aqui, eu acho que tem uma questão relacionada à própria dimensão do que é fazer arte, né? E também essa questão que a arte está muito ligada com religiões e religiosidades, no sentido mesmo das cosmogonias possíveis. Quando tem essa questão mesmo da própria arte, representada lá, quando tem uma discussão em torno do mar e da selva, desses dois elementos, tem a forma que a arte ela acaba dando sentido a essas duas categorias, essas duas experiências. E aí a questão mesmo de uma certa... dos elementos de uma certa visão de mundo, do ponto de vista mesmo metafísico, tem quase essa sintonia.
com o que é apresentado, né, no filme, em torno da questão do artista e dos próprios. Não é possível vê-las como separadas. A nossa cultura tende a separar as duas coisas. Ela coloca a questão mesmo, a gente pode pensar, olha, a arte ela está no campo da ficção. Estou falando de moldes mesmo ocidentais. E aí o que estaria do ponto de vista do transcendental, das cosmogonias, das cosmovisões, seria algo como tal como mentira. Só que ficção e mentira não são sinônimos. Né? São duas realidades que podem ser complementares. Né? É muito diferente de mentira. Né? Ficção, no caso, realidade, né? E aí as duas acabam construindo entendimento sobre o que é real. Eu não sei se está muito assim. Foi respondido, Rubens? Tá ok, Rubens? Ok. O Thiago... Gente, se vocês quiserem, vocês podem abrir a câmera também e também o áudio, tá bom? Ah, Carolina falou, a história não deixa de ser Tem outra pergunta. né? Ah, sim. Depois eu respondo. Pode falar, Milton? O Thiago Moura quer saber se o Thiago Moura, ele quer saber se o Black Skin de Beyoncé também entraria nessa categoria de afrodiaspórico. Sim, entraria. Por quê? Porque a gente tem que ver com uma produção que ela diz respeito a uma produção de pessoas que... Estou falando de pessoas no sentido que é uma produção coletiva. Embora seja uma produção da Beyoncé, ela tenha uma dimensão que ela de um sistema de produção em torno de ideias de invenções sobre arte, e a própria artista, né, a própria cantora, ela faz parte dentro desse segmento, né, que chamaria de afrodiaspórico. É possível até a gente estender essa dimensão, é igual no curso. No curso, quando a gente dava disciplina de cinema africano, né, e trabalhava lá algumas questões, se colocava a dimensão, inclusive, do cinema de Spike Lee, como um cinema também afrodiaspórico. Por quê? Porque ele lidava questões do universo do homem afro-americano, do afrodescendente, né, nos Estados Unidos, todas aquelas temáticas, né, que dizem respeito àquele universo. Então, essa produção da Beyoncé, ela faz parte dentro desse sistema que, ao mesmo tempo, tematiza a África, de uma cantora, faz parte de um segmento minoritário dos Estados Unidos, a gente tem que perceber isso também, e levanta questões, inclusive, de entendimento sobre África. Aí a questão mesmo, do ponto de vista, né, olha, se produz ou não representações em torno de África, a questão é a seguinte, olha, tem estereótipos, a gente tem que perceber que são duas realidades que são distintas. A experiência de uma mulher que ela é americana e a experiência de um africano. Mas a questão não é simplesmente denunciar estereótipos, a gente tem que tentar entender também, compreendê-los, justamente porque eles são sistemas de pensamento, formas de inteligibilidade, questões que são colocadas, né? E aí, o entendimento do filme da Beyoncé tem que passar por isso. O Fábio Teles, ele quer saber como a linguagem cinematográfica no sentido de uma construção de uma identidade afrocentrada e diaspórica. Deu para entender? Deu para entender. A gente, inclusive aqui no curso, a gente está considerando a Fábio Teles, né? Pergunta do Fábio Teles, no sentido da gente levar em consideração essas produções como afrocentradas e afrodiaspóricas, né? Então, elas são afrocentradas no sentido que elas produzem um outro corte, inclusive uma ordem de episteme, de validação de saberes, que são validação de saberes produzidos por africanos e para africanos. E são também produtos que circulam mundialmente, são pensados, inclusive, para um público mais amplo, mas eles dizem respeito de elementos que são culturais, elementos que são centrados em ideias de África. Então, é possível vê-los dessa forma como representações possíveis de África produzidas por africanos. Basicamente, que eu entendi essa pergunta, Fábio. Se você quiser colocar alguma fala aqui. Professor? Vou aqui
abrir aqui o áudio e a câmera. Estão me visualizando? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, sim, pode falar? Pois bem, exatamente. A pergunta insiste nessa questão dessa construção, essa linguagem cinematográfica, né, no sentido de corroborar nessa construção afrocentrada e afrodiaspórica, né? Então, eu percebi que essa linguagem é muito fundante, muito presente, né, nessas obras, né? O que é muito importante. Basicamente, é isso que eu queria. Tem outras produções, Flávio, que elas dão margem para essas questões de uma forma muito mais evidente, muito explícita, em torno de questões, inclusive, olha, do que é uma identidade moçambicana, do que é uma identidade angolana, do que é uma identidade que passa por outros códigos, inclusive de entendimento de cinema. E aí tem depois a gente vai falar mais para frente, quando tem a questão do cinema angolano e cinema moçambicano. A primeira coisa que se pensa quando se funda uma nova nação é pensar nas narrativas possíveis a respeito do que é essa nova nação ser construída. E o cinema ele acaba tendo um papel fundamental. Até indiquei aqui como narrativa, que tem os links aqui, mas depois a gente pode até, se vocês quiserem trocar ideias, e podem enviar e-mail, que aí eu passo a listagem dos filmes que eu acabei fazendo um levantamento. E aí tem filmes que trabalham com a questão da identidade de uma forma muito mais escancarada. Uma perspectiva mesmo, olha, construir uma identidade em torno de algumas tensões. Fico imaginando, olha, o cinema do Osmani Sembene tem, às vezes, uma tensão entre modernidade, entre valores que são ancestrais. Tem filmes que são colocados, apresentados, né, por diretoras, que aí tem uma marca de uma identidade no mundo que é ocidentalizado, o que ela acaba se confrontando com uma experiência que é islâmica. E aí tem todas essas tensões que aparecem nesses filmes. E os filmes, eles são espaços de crítica e diagnóstica também. Eles diagnosticam questões, eles apresentam questões e soluções também. Não sei se você já viu um filme chamado Molade, que é do Osmani Sembene. Ele fala a respeito da questão que se chama, né, da chamada mutilação genital, né, da excisão, né, que é a prática ritualística que não tem uma certa comprovação, né, de uma base teórica e científica, né, ela está mais no campo dos costumes, que se resumia a extirpar o clitóris das mulheres. E aí, o filme, ele coloca em questionamento algumas questões, mas aí entram alguns debates, que às vezes essas práticas aí, elas fazem parte do universo africano, ou aí a gente entra na tensão de a gente teria que respeitá-las ou não, mas o diretor, ele acaba colocando questões para tentar solucioná-las. E aí ele produz uma certa identidade, produz uma certa representação a respeito, né, do que ele entende como aquele local onde ele vive. Esse filme que eu pedi para a gente ver, O Mar e Selva, ele tem um elemento de identidade. Identidade que é produzida, né, em São Tomé e Príncipe, ela está intimamente ligada por essas duas dimensões. Que são dimensões, inclusive, que são tensas, que elas produzem, né, ao mesmo tempo admiração e medo. O mar, a selva, né, que até nem é floresta, é selva, o uso da palavra, né, e tem uma dimensão também, né, que é diferente. Mais alguma pergunta, gente? Alguma questão que vocês querem colocar? Alguma crítica? Falta mais ou menos 9 minutos para terminar, né? Temos até 18 horas. Temos umas 3 perguntas aqui. Hoje é o primeiro dia. Geralmente o pessoal fica mais tímido. Sim. Embora seja um curso que é online, gente, podemos participar, né? É para a gente criar mesmo um entendimento que é mais coletivo também. Eu gostaria de fazer a pergunta da Maria Milhomem, né? Ela pergunta aqui, como pensar um cinema stream africano, exemplo da Netflix, que para ser aceito, muitas vezes tem que seguir um modelo de produção europeu ou norte-americano. Queria saber se algum diretor de África está pensando sobre esse cenário atual. Exemplo do filme Resgate, recém-estreado na Netflix. Olha,
Essa questão, inclusive, a gente trabalhava muito no curso. Não sei se você lembra, Milton, quando geralmente perguntava, como é que eu vou ter acesso a um filme africano? Eu encontro a Netflix? Aí eu falava, olha, esqueçam o Netflix, se vocês quiserem entender cinema africano. Ou a gente pode entender que quando tem um filme na Netflix, ele é pensado naquela plataforma para atender mesmo esses critérios. Que até a própria pergunta da colega, ela até acaba respondendo aos questionamentos, porque ele é pensado dentro de certos modelos, ele é pensado também dentro de uma lógica, inclusive, de algorítmica, de algoritmos. E aí esses algoritmos, eles vão fomentando também os nossos gostos, eles vão criando, né, agregando outros sentidos, outros repertórios. E aí essa discussão acaba sendo um motivo de polêmica entre cineastas africanos. Algumas produções não vão ser enquadradas dentro desse modelo, né? Então, com relação a essa questão de cineastas africanos que têm pensado, aí é uma questão mesmo que eu vou ficar te devendo. Como professor mesmo, eu vou falar o seguinte, tem que pesquisar. Inclusive, você me coloca uma questão que é para pesquisar. Porque a Netflix, né, ele acaba colocando uma outra lógica de cinema. A gente está vivendo, inclusive, num momento de pandemia. A gente não pode ir no cinema, né? Eu não sei quem aqui já foi no cinema durante essa pandemia, mas a gente está vivendo uma outra forma de contato com o cinema, que é uma outra forma de plataforma, e as pessoas, às vezes, têm contato maior por essa, né? Então, aí é uma questão que eu tenho que pesquisar mesmo. Uma questão, inclusive, que eu agradeço ter colocado. Alguma questão, Hamilton? Se for possível, eu gostaria, sim, de fazer uma questão. É possível, Hamilton? Sim, sim. Dentro do que o professor acabou de falar, né? Então, é uma tendência atual, tipo, a Netflix lançou 2 séries sul-africanas sobre a África, mas não sobre a África, porque o modelo segue o padrão de qualquer filme ou série americana, por exemplo. Então, seria um padrão de streaming para produções africanas? Aí a questão é porque não tem como a gente falar que esse é o único padrão, porque até as próprias narrativas africanas, elas seguem os mais variados modelos. Esse modelo aí é um dos modelos possíveis dentro de uma indústria hegemônica, né? Aí a questão a gente está vivendo num cenário em que essas plataformas, elas impõem os nossos gostos, ou a nossa forma de entender cinema. Tanto que aqui se pergunta o seguinte, todo mundo aqui já deve ter conta no Netflix, não tem? E a gente vê o número de seriados. O nosso gosto é moldado por isso. Aí a minha questão, a gente tem que entender também, né? A gente não precisa ter uma postura apocalíptica, né? Apocalíptica, de tentar ver que talvez isso produza estereótipos sobre a África. Mas também não tem essa ideia de uma essência em si, sobre África. Aí a questão é colocada o seguinte, olha, não sei se você tem interesse nesse tema de pesquisa, mas aí esse objeto que esse incômodo que você verbalizou e colocou, é uma questão, inclusive, talvez você possa tentar responder, mas aí tem uma questão de umas outras leituras a serem colocadas, né? E aí surge um tema de pesquisa, um incômodo, que a gente tem que ver também o que é produzido no continente africano, desses sistemas. Aí, por exemplo, o colega fez uma pergunta sobre produções de Nollywood. A gente pegar, por exemplo, Nollywood e Gollywood, quebra totalmente esse padrão do Netflix. Por quê? Está numa outra lógica. Está no YouTube, está nos DVDs, né? Tem outros sistemas, tem outros suportes também. Aí essa noção também de suporte é interessante para a gente ver. A questão mesmo de divulgação e disseminação. Mas esses seriados, aí eles produzem essas representações. Todo seriado produz representação, mas aí a gente vê a lógica também cultural colocada, né? Se ela é uma lógica, inclusive, vai negligenciar, vai colocar essas experiências africanas de uma forma que é estereotipada. Tem mais alguma questão, gente? O colega até respondeu aqui, Renata Carizo. Só de finalizar, então, essas perguntas
duas perguntas, as duas últimas. Seu áudio está travando, Hamilton. Se puder desligar a câmera, né? Uma é da... Também travou, né? Travou teu áudio. Vendo agora? Agora tá, Hamilton. Eu vou também pegar todas as perguntas aqui, copiar, para depois retomar na próxima aula também. Né? Meio que travou teu áudio. Deixa eu ver. Então, só para ver aqui. Só para responder uma pergunta aqui do Lucas, né? A pergunta sobre as mostras e festivais, que são ele está perguntando se são as principais plataformas de exibição e distribuição de cinema. Não são as principais, mas são uma das possíveis, né? E aí tem essa questão mesmo também das mostras, elas têm um papel agregador, né? No sentido de que possibilitam, né? Não apenas a circulação desses materiais produzidos no próprio local, mas também de outros países. Uma vez eu estava vendo uma amostra de São Tomé e Príncipe, acompanhando, que a grande questão colocada era que essa amostra ela não teve participação de produtores, de autores internacionais. E ela é uma amostra que se pensava dessa forma. E aí, né, essa questão do cinema nacional com a sala de cinema comercial, né, essa pergunta aí, a gente tem que ver também o que é, né, lançar. Eu acho que, por exemplo, os países como... eu lembro que quando estava em Cabo Verde, eu tive a curiosidade para ver o que estava passando no cinema. Então, às vezes, tinha produção que era internacional que estava coexistindo com produção que era nacional. Então, tem essas tensões aí entre o cinema nacional e internacional. Então, gente... Está desligado o seu áudio, Hamilton. Eu tinha as duas últimas perguntas para responder, mas eu acho que você também pode responder depois, né? Eu acho que já são 18 e 1. Eu acho que poderíamos finalizar por aqui. Eu acho. Sim. Então, gente, eu queria agradecer a todos os presentes aqui hoje, né? O curso ele teve uma divulgação quase que imediata. O preenchimento das vagas foi quase que imediato. Quando a gente fez uma chamada pelo curso, né? A gente fica sempre surpreso com os cursos dos estudos africanos, no caso que são organizados pelo CEAF, tem quase que uma aderência, né, imediata de uma procura. Então, isso mostra que tem uma carência, um interesse crescente pelo estudo dos cinemas africanos e também da literatura africana, e também a gente vai fazer um curso mais adiante sobre quadrinhos africanos. Então, eu queria agradecer muito pela presença de você. Na próxima aula, a gente dá prosseguimento, no mesmo horário, na quinta-feira, a gente vai falar a respeito, né, de produções, que no caso são produções do cinema angolano. A gente vai ter o panorama do cinema angolano e vai ter uma discussão do filme Oxalá Cresçam Pitangas, né, que é uma produção de Angola, e essas questões que são colocadas em torno de identidade, de relações entre cinema e política, de uma certa representação também do que são esses países, são representados, né, nesse filme. E aí eu vou fazer uma questão de um panoramazinho inicialmente sobre o cinema angolano, vou mostrar as obras principais, né,
questão de um certo histórico. E aí, qualquer coisa, qualquer crítica, qualquer dúvida, vocês podem procurar, né, pelo direct do CEAF, e a gente está à disposição para qualquer coisa, né, e qualquer indicação de leitura que a gente tenha feito no curso. E eu queria agradecer muito pela presença de todos aqui de hoje, e que a gente possa se ver na próxima semana, no dia 20, né, de agosto, às 16 horas. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado a todos, então, e até a próxima aula, né? Obrigado, professor Márcio. Obrigado, Ceafro, Maria Firmina. Obrigado, Niesaf. E até a próxima, gente. Boa tarde, gente. Aí eu vou esperar todo mundo sair para encerrar a gravação, tá bom? Depois eu vou disponibilizar a gravação para quem possivelmente não tenha visto o curso, ou mesmo para depois vocês quiserem divulgar. Ah, e Hamilton, obrigado pela mediação. Eu que agradeço.